7,2 litros de café tomados, 4 ou 5 litros de leite e uma dezena de bolachinhas, biscoitos, cucas e outras coisas mais. Mas que bom que nós podemos ter esse momento de comunhão, de crescimento, e esse é um ano de crescimento para a nossa vida, não só para a nossa igreja como comunidade Batista Esperança, mas sobretudo sobre as nossas relações com Deus, na nossa relação consigo mesmo, na nossa relação com o próximo. Nós não nascemos prontos, nós temos coisas na nossa vida inacabadas que Deus precisa concluir em nós, e nós temos coisas, tantos sonhos, que nós temos expectativas que Deus em tudo nos abençoe. Queria compartilhar com os irmãos essa noite, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 24, se você puder deixar a Bíblia aberta, a partir do versículo 13, um texto que me chama muita atenção. Eu gosto muito desse texto porque ele fala sobre a nossa peregrinação a partir do discipulado de Jesus Cristo, e esse texto ele oferece então um caminho para o nosso discipulado com Jesus, que nos faz perceber se na nossa caminhada com Ele nós temos reconhecido a presença dEle, ou se, a exemplo desses dois discípulos aqui, nós não temos estranhado, né, o rumo como a nossa vida acontece, o rumo como Deus tem direcionado a nossa caminhada. Lucas 24, versículo 13. Ninguém gosta dessa expressão, deixa de criancice. Ninguém gosta dessa expressão, né? Porque para quem já está no estado de crescimento, de autoconhecimento, já cresceu o suficiente, não gosta de ser reduzido a criança. E em alguns aspectos nós agimos às vezes como criancinhas, com infantilidade, com meninice, com alguns mimos, mas o fato é que nós precisamos viver como gente grande. Depois vai projetar ali a imagem, mas eu queria então falar sobre essa temática, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem. E a pergunta que eu inicio é: você também reconheceria Jesus se ele caminhasse com você fisicamente? Se ele se disfarçasse de um colega de trabalho, um vizinho? Você reconheceria Jesus, ou como esses discípulos, Jesus passaria batido como homem comum? Então eu gostaria de pensar a partir dessa abordagem, a gente vivendo como gente grande. E falo não apenas no sentido de crescimento físico ou intelectual, de gente que já adulteceu, que chegou a essa altura que tinha que chegar, mas grande no sentido de qualidade, de ser, grande no sentido de qualificada, grande no sentido de digna, de amadurecida, honrada, de pessoa plena. E considero que um dos desafios de todo cristão que deseja viver uma vida séria com Deus, deseja não apenas o desejo de viver essa vida séria, mas sobretudo se desafia, encarna esse desafio, esse desejo como uma realidade, para fazer essa jornada da transição de um Deus da infância para um Deus da maturidade. A respeito de Deus, nós podemos sempre, meus irmãos, falar e devemos ter em clareza nisso, de que Deus está para além de qualquer definição, e portanto nós sempre falamos a partir de metáforas, de apresentações, de alegorias. Tudo que nós falamos de Deus, por mais sublime que seja, está aquém de tudo aquilo que Ele realmente é. Os teólogos, a exemplo de Karl Barth, vai dizer que Deus é o totalmente outro. Nós estamos falando de alguém que ultrapassa, meus irmãos, totalmente a nossa tentativa de definição. Por isso, quando Deus se apresenta a Moisés, Deus ele proíbe Moisés: olha, não me defina, não faça caricatura, imagem, comparações de quem eu sou, porque você vai chegar longe daquilo que eu sou. Eu sou o que sou. É verdade, meus irmãos, que nós podemos ter a imagem de Deus, como, por exemplo, a Bíblia nos revela, o Deus dos exércitos.
Deus como justo juiz, Deus como bom pastor, algumas categorias humanas que nos recorremos para que Deus faça sentido na nossa peregrinação, na nossa caminhada com Ele. Mas Deus está para além das nossas categorizações. Por exemplo, quem vê Deus como general de guerra tem sempre um pensamento bélico, que está numa batalha, numa guerra. Precisa estar guerreando o tempo todo. E todos aqueles que são contrários ao exército de Deus precisam ser abatidos. Porque a imagem de um Deus guerreiro. Ou para quem encara Deus apenas como justo juiz, ele vê punição em tudo. Deus vai te julgar, Deus vai te punir. Aqui se paga. Como é que é? Aqui se faz, aqui se paga. Então a pessoa vai ter uma imagem de um Deus totalmente punitivo, vingativo. E eu desconfio que certas pessoas que veem Deus assim têm dificuldade de lidar com a bondade de Deus, com a misericórdia, com o perdão de Deus. Aliás, eu conheci uma pessoa numa igreja que eu era membro, que a pessoa tinha dificuldade de chamar Deus de pai, porque ela teve tanto conflito com seu pai. Seu pai foi péssimo pai, então tinha dificuldade de fazer essa associação de Deus com seu pai. Ele não orava, ele engasgava, não saía Deus como pai. Por que eu estou falando tudo isso? A questão é, qual das imagens você tem sobre Deus é o que vai definir o teu relacionamento com Deus. Qual das imagens você vai abraçar e qual dessas figuras vai predominar no seu coração e desenvolver um amor de relacionamento com Ele? Porque aquilo que cremos a respeito de Deus determina as expectativas que temos em relação a Ele. Por isso que nesse texto, no versículo 16, acompanhe comigo aí no capítulo 24 de Lucas, vai dizer que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus ressuscitou. Ele encontra dois dos seus seguidores indo num caminho contrário àquele que ele havia falado para ficar em Jerusalém, estavam indo para outra direção. E Jesus se coloca a caminhar com eles, mas eles não reconhecem que eles estão caminhando com Jesus. No versículo 21 vai dizer as expectativas que eles tinham. Nós esperávamos que fosse Ele quem restauraria a glória de Israel. E já faz 3 dias que o falecido Jesus de Nazaré morreu, e a gente agora vai voltar a viver a vida como vivíamos antes. Veja, o que eu penso sobre alguém determina as minhas expectativas sobre esse alguém. O que penso a respeito desse Deus é a expectativa que eu espero que Ele seja e que Ele faça. Tem gente que acha que Deus é um duende, é o Aladim, é mágico. Jesus perguntou: quem as pessoas dizem quem eu sou? Deus não mora numa lâmpada. Deus não realiza os nossos desejos, os nossos caprichos, porque a gente ficou meia hora orando e aí a magia vai ter que acontecer. Ele é Deus, Ele está para além das nossas conjecturas, para além dos nossos pedidos. A vontade dele é soberana sobre as nossas. Por isso que Jesus ele faz a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu é profeta, outro diz que tu é um mestre, outro dizem que tu és um bom homem. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aquelas pessoas não eram seguidoras de Jesus, essas que consideravam como profeta, eram perseguidores daquilo que Jesus podia lhes dar. Mas para os seus seguidores e não para os seus perseguidores, Jesus tem a resposta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Por que o seguimos? Que penso a respeito desse Deus e as expectativas que eu espero que Ele seja e que Ele faça. E às vezes a gente cria uma caracteriza ou tem expectativas acerca de Jesus de que Ele não é. Por isso muitos relacionamentos entre nós não dão certos,
porque você tem expectativa do outro que ele ou ela não é, e o outro acaba frustrando você. Ou melhor, você acaba se frustrando em relação ao outro. E esses homens têm uma percepção, um entendimento absolutamente, meus irmãos, equivocados a respeito de quem é Jesus, do que Jesus veio fazer, do que Jesus lhes ensinou. Jesus seria um rei para eles que destronaria Herodes e restauraria a monarquia a tempos gloriosos a Israel. Essa era a figura do Messias para eles. Por isso os olhos desses homens estavam obscurecidos, embaçados, impedidos de reconhecer o Jesus das expectativas de Deus, porque a ideia deles sobre o Cristo estava equivocada. Jesus, se tivesse aparecido a eles como Cristo ressurreto, teria escutado novamente as expectativas equivocadas, e Jesus está dando uma oportunidade para eles realmente conhecer Jesus como Ele é, como as Escrituras o apresentam, e não como as minhas expectativas acerca de Deus eu quero desenhar como Deus é. Deus impede de reconhecê-lo fisicamente para que esses homens experimentem Jesus de uma forma mais profunda e verdadeira e diferente. É preciso desconstruir essa imagem de Jesus. É preciso você conhecer Jesus de fato, quem Ele é. Versículo 25 vai dizer: Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo, lá no versículo 25, em nosso coração, dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A começar por Moisés e todos os profetas, explicando o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perceba, meus irmãos, a compreensão de quem é Jesus e o entendimento desses discípulos foram esclarecidos pelas Escrituras. Aqueles homens reconheceram Jesus. Aí Jesus é um outro Jesus, porque mudou a percepção deles a respeito desse Messias encarnado no Nazareno. E agora eles podem se relacionar com esse Messias e podem ajustar e reajustar suas expectativas em relação ao seu Messias. Esse mesmo processo precisa acontecer em nós. Precisamos ajustar o foco da nossa vida em Jesus, e a partir dele, não a partir de nós mesmos. Deus é um nome clichê. Deus é um nome que consegue alcançar todo e qualquer significado que quisermos dar a Ele. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina quem Ele é, o que Ele é, o que Ele propõe, o que promete a nós, o que espera de nós, o que devemos a Ele e o que podemos esperar dele. Foi nas Escrituras Sagradas que o entendimento desses homens puderam ser abertos. Aí podemos entender por que Jesus falou para Moisés, e volto novamente: não faça imagem de mim, caricaturas, porque somente Jesus é a imagem perfeita do Deus Criador e Soberano. E Paulo, apóstolo, escreve: Ele, Jesus, é a imagem invisível de Deus, do Deus invisível, porque em Jesus habita a plenitude da divindade. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus, olhe para as Escrituras, se aprofunde, saia da superficialidade, se alimente, deixe Jesus se apresentar para você. Se deseja conhecer o caráter de Deus, precisamos olhar para Jesus, precisamos redescobrir Jesus nos Evangelhos. Agora, muita gente não cresce na vida porque não conhece a Deus, porque não tem uma imagem distorcida de Deus, expectativas equivocadas sobre Deus.
Qual é o problema desses discípulos? Falta de entendimento das Escrituras. Muitos cristãos têm um conhecimento ralo sobre Deus porque não dedicam tempo de qualidade para as Escrituras. Qual a última vez que você leu a Bíblia Sagrada? Não dá para viver de Bíblia só no domingo. Imagina se a gente comer só uma vez por semana. Todo mundo ia estar, magrinhos. E outros já teriam até morrido. Eu fico a imaginar, então, quantos de nós, em nossa caminhada pela vida, somos acompanhados por Jesus, mas os nossos olhos não podem reconhecê-lo. Porque não é esse Jesus aqui que esperamos, que está do nosso lado. Eu quero Jesus babá, um Jesus faz tudo a meu gosto, um Jesus guarda-costa, um Jesus em que eu esfrego a minha lâmpadazinha e ele sai e ele tem 3 pedidos que ele é obrigado a me dar. É esse Jesus que eu quero reconhecer, não o Jesus dos evangelhos. Jesus não é nosso coleguinha, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele quer se revelar a nós, não através da nossa imagem distorcida dEle, das nossas expectativas do nosso umbigo, mas Ele quer se revelar como Ele é. Aí se Jesus aparece, não o reconhecemos, porque nós estamos esperando que Ele seja o que Ele não é, que faça aquilo que jamais prometeu, ou tratamos Jesus de um jeito indigno. Já viram o Alto da Compadecida? Jesus totalmente diferente do Jesus europeu, pretinho, moreninho, aparece lá como um mendigo, e aí o cara passa, e aí ele ajuda aquela pessoa. Eu desconfio, meus irmãos, pode ser para alguns heresia, mas que Jesus de vez em quando aparece por aí, disfarçado, para ver como é que a gente reage na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Ele pode, Ele é Deus. Se Ele quiser, imagina, Jesus aparece aí. Aí eu fico pensando nesse processo de passarmos da infância para a maturidade, para o crescimento. Isso é um processo também de deixar o Deus da infância para nos dedicarmos ao Deus da nossa maturidade, para a vida adulta. Por exemplo, se você é bem infantil no seu relacionamento com Deus, é claro que na nossa igreja não tem ninguém assim. Eu estou falando aqui só para, se você conhecer alguém, você poder de repente ajudar. Mas a pessoa infantil, ela espera que Deus altere o mundo e as leis físicas que Ele estabeleceu desde a fundação somente para viver um capricho seu. Vou dar um exemplo da irmã. Saiu do salão de cabeleireiro. Está vendo que Joinville chove direto. Gastou R$150 no cabelo. Aí ora assim, Senhor, segura essa chuva aí, não trouxe o meu guarda-chuva. Segura aí até eu chegar em casa, falta meia hora aqui. Olha, me perdoe, mas eu acho no mínimo estranho tratar Deus com assim. O engraçado de tudo é que tem gente que vai ter um testemunho para falar, pastor, mas eu já tive essa experiência, eu orei e não choveu e eu cheguei em casa com o meu cabelo bonitinho. Eu não quero falar das suas experiências com Deus, mas eu acho infantil tratar Deus para mudar toda a estrutura e aí depois Deus tem que mudar lá as coisas do universo e fala assim, Senhor, era meia hora, já deu meia hora, a mulher está lá ainda, libera ou não libera a chuva? Não, deixa ela terminar e depois você libera. Eu não consigo entender Deus mudando as leis da física só para atender os caprichos da gente. Eu vou casar e, Senhor, vai ser na praia, segura aí que seja um dia de sol, lindo, maravilhoso, e aí Deus tem que também mudar toda a estrutura só para as 13 horas da tarde não chover e você, os irmãos me desculpem, mas também eu tenho dificuldade de entender. Eu acredito que a gente tem que estar preparado para tudo, para a chuva ou para não chover.
que as nossas distrações de deixar o guarda-chuva em casa não pode fazer com que Deus ele mude toda uma relação, ou quem é diabético vai comer lá um pote de sorvete com brigadeiro e tomar 500 ml de cana de açúcar e dizer: Senhor, está muito calor, não faça com que isso me faça mal, por favor. E ora ainda pedindo para Deus fazer com que aquilo faça até bem, não mal. Desculpa, eu não consigo ver Deus também mudando a biologia de dentro da gente só para punir um capricho nosso ou a nossa falta de bom senso para cuidar da nossa saúde. Mas talvez, se a gente for um pouco mais crescido na nossa experiência com Deus, você vai saber que Deus ele não vai alterar o céu, o firmamento por sua causa, de que você vai tomar essa bomba calórica, você pode passar mal, mas aí você, ai Deus, me ajuda, que passe mal logo, que passe logo, eu já estou com um remedinho guardado ali, abençoe esse remédio, que ele faça o seu efeito. Eu já viu aquele irmão que vai jogar na Mega Sena, aí faz um monte de promessa para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, mas se o Senhor me der o número daquela sorte, eu vou entregar o dízimo lá, a nossa igreja está precisando, vou ajudar também minha família. Aí começa a fazer um monte de promessa para ver se sensibiliza a Deus, que sabe de todas as coisas, para ver se ele dá uma diquinha lá para você conseguir o número da mega e ganhar aquele dinheiro. Eu não vou nem perguntar quem já fez essa aposta por Deus. Mas é claro que nenhum dos irmãos levantaria as mãos. O fato é que a gente às vezes faz os combinados com Deus, querendo Deus como consultor para as nossas ambições. E a gente ainda quer dar uma tapeada em Deus: se o Senhor me ajudar, eu vou ajudar também a obra do Senhor. E Deus fala: porque eu preciso do teu dinheiro. Se eu quiser financiar minha obra, eu financio com outras coisas, não você ganhando na Mega Sena da virada. O que vai virar é a tua vida, não a minha. Então, se a gente crescer um pouquinho mais, a gente vai orar pedindo: Deus, eu sei que a responsabilidade de decidir é minha, eu sei que o Senhor me deu essa prerrogativa, essa liberdade, eu sei que o Senhor me dá sabedoria, eu sei que o Senhor já me deu os critérios na tua palavra para tomar a decisão da minha vida, eu sei quais são as prioridades corretas da vida de uma pessoa temente a ti, eu sei, Senhor, os valores que devo preservar, eu sei qual é a missão do Senhor para a minha vida. Eu já conversei com os meus amigos espirituais, eu já conversei com eles, eu estou pedindo a tua sabedoria para tomar com segurança. Aí a gente mostra que a gente cresceu um pouco mais no nosso relacionamento com Deus. Porque, meus irmãos, eu não espero que a minha filha, quando tiver 40 anos de idade, e nos momentos de tomar decisão, ela chega para mim e diga: papai, o que eu faço? E eu vou ter que dizer: tome suas decisões, veja quais são suas prioridades, assuma suas responsabilidades, peça sabedoria a Deus, veja seus valores, o que Deus quer da sua vida, quais são os propósitos com os quais você está comprometido, tome suas decisões. Quero ver minha filha andando com as próprias pernas dela, tomando as decisões de acordo com as suas convicções e não com as minhas. E Deus também, na nossa relação como filhos, Ele quer que a gente também tome as decisões de uma forma como filhos crescidos, amadurecidos, e não como meninos imaturos, inconstantes. Agora, se a gente crescer um pouco mais no nosso relacionamento com Deus, a gente de repente muda a oração, dizendo: Deus, usa a minha vida para a tua glória. Qualquer porta que o Senhor abrir, eu vou entrar, mas desde que o Senhor seja glorificado. Não importa a situação, eu estou à disposição, eu estou para fazer a tua vontade, eu estou preocupado com o que é melhor para mim, mas com aquilo que vai glorificar o teu nome. E aí eu diria que se a gente crescer um pouquinho mais ainda no nosso relacionamento com Deus,
Nós vamos fazer a oração: Senhor, usa a minha vida, mas me dá a porção dobrada do Teu Espírito Santo, porque eu não posso te servir sem Ele, porque eu não posso agradar o Teu coração sem o Teu Espírito. Eu não posso servir como queres se o Senhor não derramar sobre mim o Teu Santo Espírito, que vai me ensinar, que vai me exortar, que vai me direcionar, que vai me dizer as verdades que eu devo viver. Porque não é pela nossa competência e pela nossa capacidade que o Senhor abre as portas, mas é a Tua graça que abre. Agora, abrindo um parêntese nesse sentido, a gente não pode tratar o Espírito Santo como uma entidade. Quando eu estou sentado aqui, eu não preciso do Espírito Santo. Quem precisa é o Lucas ali que está cantando aqui. Eles estão cantando. Eles que precisam do Espírito Santo. Eu estou aqui bebendo água de boa, estou assistindo o culto, eu não preciso. Agora, quando eu vou pregar, Senhor, encha do Teu Espírito Santo, usa. E aí depois, quando termina a pregação, eu vou para casa, vou relaxar, agora não preciso mais do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser tratado com banalidade. Ele está em nós, Ele habita em nós precisamos dele o tempo todo, para ser direcionado, para ser consultado, para alegrar o coração dele. Aí quando a gente cresce um pouco mais, a gente vai descobrir que o Espírito de Deus habita em nós, habita em você, e que você foi chamado pelo mesmo Espírito que chamou e deu a Jesus de Nazaré uma missão, e que Jesus também te envia ao mundo do mesmo jeito que Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo, com um propósito que guiou a vida de Jesus em toda a verdade. É esse mesmo Espírito que habita em você e em mim. E Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. O que te dá fome? O que te dá sede? O que faz você acordar todas as manhãs? Vem dizer que é o despertador do celular, não é isso. Ou os compromissos do trabalho, o relógio biológico. O que faz a gente viver a cada manhã, se não é glorificar a Deus? Colossenses 1:24, se você quiser acompanhar, mas eu vou voltar depois para Lucas. Colossenses 1:24, Paulo, escrevendo aos cristãos nessa igreja, vai dizer o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança e a aposta de Deus. Cristo na sua vida, Cristo na minha vida. As pessoas só vão conhecer Cristo através da sua vida. Essa é a aposta dos céus. E qual é esse mistério glorioso? É que Deus não vive apenas lá, mas Ele habita aqui, Ele habita em nós. E Deus não é alguém que a gente chama para vir de lá, resolver alguma coisa aqui e depois Ele volta para lá. Deus, Ele habita em nós e nos capacita a agir no mundo em nome dEle. E este era e é o propósito dele desde a origem. E aliás, esse foi o erro de Adão, achar que poderia seguir sem a presença de Deus. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. É Ele que me unge, é Ele que me enviou, é Ele que me capacita, é Ele que me autoriza. Eu gosto de uma frase de John Stott, lendo um livro, Os Desafios Contemporâneos, o Cristão e os Desafios Contemporâneos. Ele fala uma coisa muito interessante que me chamou muito a atenção, eu compartilho. Ele diz que a igreja deve ser a comunidade do reino,
um modelo de como seria a sociedade humana sob o governo de Deus. Um exemplo desafiador para a sociedade secular. Será que nós somos de fato esse modelo, essa comunidade do reino, esse modelo para o mundo de como é uma vida sob o governo de Deus? Atos 1:8 vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente acha que entende esse versículo, mas eu aprendi com o pastor Ed Henrique, e lá em João 9 diz que Jesus curou um cego de nascença. Aí esse cego, as pessoas perguntaram: é você o cego que Jesus curou? E ele falou assim: sim, sou eu o cego. Eu era cego, eu encontrei Jesus, Jesus me curou, agora eu estou vendo. Mas isso não é isso que significa testemunho? Dizer eu era isso, agora eu sou isso, e Jesus fez isso por mim. Mas por que Jesus falou que a gente precisaria esperar ser revestido do poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas? Porque testemunhar a respeito de Jesus, meus irmãos, não é simplesmente falar as coisas que Jesus fez. Não é apenas dizer o que Jesus é, mas é fazer o que Ele faz. E para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, porque Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a fonte da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa força, dos nossos bons impulsos, da nossa generosidade, que enche o mundo através de Ti. Esse é Deus em nós. E aí a gente diz: Deus habita em nós, e a gente vai passando dessa fase da infância para um crescimento espiritual que chamamos de maturidade. E a gente não tem fé apenas em Jesus, mas a gente tem a fé de Jesus. Isso é testemunhar. Não é falar a respeito de Jesus apenas. Não é falar o que Ele fez, mas é fazer o que Ele faz. E para isso a gente precisa do poder do Espírito Santo. A gente não tem apenas fé em Jesus, mas a gente tem fé, a fé de Jesus. Fé em Jesus é acreditar que Ele está lá e que Ele é o que Ele diz que Ele é. Até os demônios acreditam. Mas a fé de Jesus é a fé de que se diz respeito de si mesmo. Eu sei que sou amado por Deus, eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim, sei que Ele me ungiu, sei que Ele me comissionou, sei qual é a vontade do meu Pai, e sei que o que faço para a glória do meu Pai. Essa é a fé de Jesus, a fé de gente grande. Gente pequena tem fé em Jesus, mas gente crescida tem a fé de Jesus. Aí nós oramos: Deus, encha essa igreja, salva o Morro do Meio, salva Joinville. Aí a gente manda Deus ir fazer o que é para a gente fazer. Não é mandar Jesus, é a gente ir em nome dEle. Gente pequena manda Deus ir, gente grande vai na autoridade dEle. Porque nós entendemos que é através de nós que Deus age no mundo. Porque Ele habita em nós. E é a nossa tarefa fazer isso. Antes Ele estava lá, agora Ele está aqui, através da tua vida, através da minha vida. Nós somos os braços de Cristo. Nós somos a voz de Cristo. Gente pequena fica pedindo para Deus fazer. Gente grande sabe que o Espírito de Deus está sobre si para fazer. Se oferece a Deus. Gente pequena gosta de ser abençoada. Gente grande é abençoadora.
Gente pequena espera, gente grande faz, se oferece a Deus para que Deus lhe dê o privilégio de fazer em seu nome aquilo que deve ser feito. Essa é a nossa tarefa. No versículo 31 vai dizer, quando eles entenderam quem era o Messias, então os olhos deles, leio novamente, foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Para onde que Jesus foi? Jesus foi para dentro deles. Quando você reconhece Jesus, quando você recebe a revelação de quem Ele realmente é, Ele passa a viver em você. Ele não é apenas mais o Deus Emanuel, Deus entre vocês, Ele agora é Deus em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória, a aposta de Deus para esse mundo é a igreja. É você, sou eu, com todas as nossas qualificações e defeitos. E você que está indo para casa em Emaús, desistindo de tudo, frustrado com o papaizinho do céu que não fez o que deveria fazer, ou com o Messias que não atendeu suas expectativas, você que estava frustrado, decepcionado, você que está ignorante acerca da identidade de Deus, de Jesus, agora que você recebe essa revelação, Ele veio viver em você. Você não vai mais para Emaús viver a sua vida de antigamente, ignorando o encontro com Cristo. Você vai viver o chamado de Deus. Último versículo, versículo 33. Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém como testemunhas da ressurreição. Cristo está vivo. Ele se revelou a nós pela estrada de Emaús. E quando nós o reconhecemos, ele desapareceu, e agora o Cristo, o enviado de Deus, vive em nós. Imagina quando Jesus vê esses discípulos indo para Jerusalém, andando não mais carreira solo, do jeito que ele acha que deve servir a Deus, mas servindo do jeito certo. Ele foi realinhado, ele foi redirecionado. O significado da fé foi ressignificado na vida dele, os olhos finalmente foram abertos. Jesus diz assim: agora sim está vivendo como gente grande, agora sim está vivendo como gente crescida, madura. Finalmente os olhos foram abertos, finalmente entenderam, finalmente creram e obedeceram, e agora não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. A cruz está vazia, meus irmãos, o túmulo está vazio, mas o teu coração, o meu coração precisa estar cheio da presença de Cristo, desse Cristo vivo que mudou a história do mundo, que mudou a sua história e que pode mudar a história de pessoas ao seu lado. Indo, fale de Cristo, revele o Cristo que está em você, no seu trabalho, na sua casa. Jamais duvide ou esqueça que Jesus é o Deus Emanuel, que Ele é o Deus com a gente. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer às claras tudo aquilo que o nosso olhar humano, pequeno, infantilizado, não consegue mensurar as possibilidades de quando nós olhamos para Jesus. Esse olhar muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Nós reconheceríamos Jesus se Ele caminhasse conosco hoje? Isso que aconteceu há quase 2000 anos na estrada de Emaús. É o Deus que quer andar com a gente, com você e com todos nós. E pode acontecer hoje também na sua vida ou na vida daqueles que ainda realmente não conseguem reconhecer Jesus caminhando com você. Se você puder, vamos ficar em pé, vamos terminar esse momento orando. Espero que você pare de seguir o seu próprio coração, seguir Deus do seu próprio jeito, do seu próprio caminho, a sua própria maneira, e faça reconhecer Jesus querendo te redirecionar.
e se deixe ser levado para Jerusalém, é lá que Ele quer que vocês sejam. Não façam caminhos alternativos. Para onde Deus quer que... Para onde Deus quer te levar? Qual o caminho Ele tem traçado? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o nosso coração já foi preenchido pela presença de Jesus. Jesus, meus irmãos, não é um mito. Jesus não é uma história, Ele é real, Ele é vivo. E é através de você que Ele vive nesse mundo. Ele não está lá, ou Ele não está apenas lá, Ele está aqui. As suas mãos são as mãos de Cristo. O seu olhar é o olhar de Cristo. Portanto, revele-se Cristos que há em vocês ao mundo. O Cristo que está em nós, que precisa ser identificado. Não nos nossos belos discursos, não nos nossos encontros dominicais, mas sobretudo nas nossas relações de relacionamentos. Nós precisamos morrer mais para nós mesmos e permitir que Cristo possa reinar, possa viver, possa aparecer na nossa caminhada. Eu não sei quais são os caminhos que você tem percorrido que tem sido contrário àquilo que são os valores da fé cristã. Eu não sei se é o seu gênio, se é a sua passividade, se é a sua ansiedade, se são as suas escolhas mal formuladas ou mal pensadas, se é a sua impulsividade, se são hábitos antigos que ainda fazem parte do seu dia a dia. Mas seja quais forem esses 10 caminhos, o Senhor Ele quer se colocar nesse caminho e te redirecionar. Mas às vezes você não reconhece Jesus no caminho, usando uma pessoa para te ajudar, usando uma pessoa para te reorientar, e você não reconhece também porque seus olhos estão fixos em você, nos seus próprios conceitos distorcidos em relação à vida e a Deus, e Jesus está lá, do seu lado, como sempre esteve, mas tem algo impedindo você de reconhecer. Mesmo você sendo um seguidor de Jesus, mesmo você crendo nele, peça que o Senhor possa trazer clareza, a visão do céu possa vir sobre você, para que você enxergue a vida a partir desse olhar de Deus. Que arda no seu coração esse desejo por conhecer mais de Deus. Muito obrigado, Pai de amor, porque a Tua graça que veio sobre nós e que direciona a nossa vida, ela sempre nos dá uma chance para nos redirecionar novamente ao caminho rumo a Jerusalém. Porque é de lá que recebemos revestidos o poder e a autoridade do Espírito Santo para sermos as Suas testemunhas, para termos a fé de Jesus, para termos a missão de Jesus, para sermos abençoados, para sermos abençoadores, para na nossa relação com o Senhor não só receber, mas sobretudo dar, porque foi essa relação de amor que Tu tiveste conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, se existe algum dos meus irmãos que tem vivido estagnado no caminho, não tem progredido, não tem crescido no seu relacionamento contigo, Deus tira essas travas, permita que o Teu filho cresça, amadureça, se comprometa com aquilo que o Senhor está comprometido. A gente não quer viver de domingo em domingo uma religiosidade, nada acontece nas nossas atitudes, no nosso modo de ser, de agir, mas nós queremos uma mudança profunda, transformadora, de dentro para fora, e só o Teu Espírito Santo pode fazer em nós aquilo que nós, por mais bem intencionado que sejamos, somos incapazes de fazer por nós. Usa-nos, Senhor, como testemunhos do Teu poder, como revelação da Tua aposta, que nós sejamos, Senhor, e atendamos com honradez as expectativas dos céus, que é a esperança da glória à Tua igreja. Faça dessa Tua igreja uma igreja forte, cada um de nós, aonde estivermos, possamos
revelar Cristo Jesus, a esperança da glória. Para a glória do Teu nome nós oramos e pedimos que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho seja sobre a tua vida, sobre mais essa semana. Que Cristo seja através de Ti revelado e glorificado para a glória do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe.